Olá, pessoal. Meu nome é Roberta, sou professora de Ciências da Escola Ângelo Chieli, que fica em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. E eu fiz essa apresentação para revisar conteúdo com os meus alunos de nono ano. Ela foi baseada no livro de Ciências Naturais dos autores Eduardo do Canto e Laura Canto, que é o livro que a escola adotou esse ano e que os alunos têm em casa para acompanhar. Bom, essa apresentação é sobre o capítulo 1 desse livro, que fala das reações químicas e da teoria atômica. Para a revisão não se tornar muito cansativa, eu dividi a explicação em duas partes. A parte que a gente vai ver hoje, que é sobre reações químicas. Eu tive que falar um pouquinho antes sobre propriedades da matéria e substâncias puras e misturas. E após a gente fala sobre as reações químicas. Vamos lá, então. Matéria. O que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que forma os corpos e objetos. Ela se apresenta principalmente em três estados físicos. Sólido. Então, vamos lembrar um pouquinho de estado sólido. O estado sólido, então, ele possui volume e forma bem definidas. As moléculas estão bem agregadas, com forte força de coesão, e elas se movimentam muito pouco, elas apenas vibram. O estado líquido. Os líquidos, eles têm volume bem definido, mas a forma não. A forma deles vai variar de acordo com o recipiente em que eles são postos. As moléculas estão menos agregadas, têm menos força de coesão do que no estado sólido, e elas se movimentam mais. O estado gasoso. Os gases não têm forma nem volume bem definidos. As moléculas têm pouquíssima força de coesão e elas se movem livremente e com grande velocidade. Certo até aqui? Vamos seguir então. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades da matéria, as gerais e as específicas. Vamos começar pelas gerais. As propriedades gerais da matéria são aquelas comuns a todos os materiais, independente da composição deles. Vamos ver alguns exemplos. Massa. Massa representa, então, a quantidade de matéria que tem um corpo. Então, ela é medida, é usada as unidades de medida de quilograma, grama e seus derivados, como tonelada, miligramas. O volume já é o espaço, né, que essa massa está ocupando. Então, ele é medido em metro cúbico, em litro e nas suas variações, como centímetro cúbico, mililitros, enfim. Então, lembre, massa, quantidade de matéria, volume, espaço que essa matéria ocupa. Outras, impenetrabilidade, que diz que dois corpos, aqui no caso o líquido e essa esfera, não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Divisibilidade, que um corpo pode ser dividido em porções menores sem alterar suas características fundamentais. Compressibilidade, então aqui tem o exemplo de um gás que recebe uma pressão, uma força, e ele passa a ocupar um volume menor. Um exemplo disso é o ar comprimido. Elasticidade. Então, a elasticidade tem esse exemplo aqui que a gente pode voltar do gás. Quando essa pressão, quando essa força parar, o gás vai voltar a ocupar o volume anterior. Então, aqui também, essa mola está sofrendo uma pressão, que muda o volume dela, mas quando essa pressão parar, ela vai voltar a ocupar o mesmo volume de antes. Essa é a elasticidade. Propriedades específicas da matéria. Essas sim, essas nos permitem distinguir uma substância da outra. Vamos ver alguns exemplos. A temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, também chamadas de ponto de fusão e ponto de ebulição. Para falar delas, eu trouxe aqui o esquema das mudanças de fase da água. Então, o que seria a temperatura de fusão? É a temperatura necessária para que a substância passe do estado sólido para o estado líquido, ou vice-versa, do estado líquido para o estado sólido. E a temperatura de ebulição é a temperatura necessária para que a substância passe do estado líquido para o estado de vapor ou gasoso, ou vice-versa.
Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. O livro, ele traz uma tabela com a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição de várias substâncias. E também uns exemplos aqui, da água, do etanol e do naftaleno. Então, vamos ver. A água, ela permanece no estado sólido até 0 grau. Então, ela permanece no estado de gelo, aqui, congelada, até 0 grau. A partir de 0, ela passa para o estado líquido. Então, a gente diz que 0 graus Celsius é a temperatura de fusão da água. Já o etanol, ele permanece no estado sólido, congelado, até 114 graus Celsius negativos. Então, a gente diz que 114 graus Celsius negativo é a temperatura de fusão do etanol. O naftaleno já ele permanece em estado sólido até 80 graus Celsius. Certo? Vamos voltar lá para a água. Passou do 0 grau Celsius. A água passa para o estado líquido. Em 100 graus Celsius, a partir daqui a água vai passar para o estado gasoso. Essa é a temperatura de ebulição da água. O etanol já passa para o estado gasoso a uma temperatura mais baixa, 78 graus Celsius. E o naftaleno a uma temperatura mais alta, 218 graus Celsius. Certo? Vamos seguir então. Outra propriedade específica que a gente vai estudar hoje é a densidade. Então, a densidade, ela representa quanta massa existe em determinado volume. A equação dela é essa, ó. Densidade é igual a massa dividida pelo volume. E a unidade de medida utilizada para a densidade no sistema internacional é quilograma por metro cúbico. E também a gente usa suas variações, como grama por centímetro cúbico, grama por mililitro, grama por litro. Observe aqui na unidade de medida, ó, que quilograma é unidade de massa e metro cúbico é a unidade de volume. Vamos seguir. Então, tem esse exemplo aqui, né, que é bem conhecido, que é o que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo. Na verdade, eles aqui estão com o mesmo peso. Eles possuem a mesma quantidade de massa, porém, eles têm volumes diferentes. O que isso significa? Que 1 quilo de massa de chumbo ocupa bem menos espaço, bem menos volume do que 1 quilo de massa de algodão. Isso quer dizer que o chumbo, ele é mais denso do que o algodão. Outro exemplo, aqui a gente tem várias bolas de materiais diferentes, tá? Todas elas têm a mesma massa, 1 quilo. Porém, a da esquerda, que é a de magnésio, ela tem um volume maior do que a última aqui da direita, que é a de tungstênio. Então, essa bola de magnésio, ela tem uma densidade menor do que a bola de tungstênio, que tem uma densidade maior, tem mais massa por volume. Seguindo, o livro também traz uma tabela com a densidade de várias substâncias e reparem aqui que a densidade está a 25 graus Celsius. Por que isso? Porque a densidade ela varia com a temperatura. Porque mudanças de temperatura provocam ou a dilatação, que é o aumento de volume, ou a contração, que é a diminuição de volume do material. E isso vai alterar a densidade. Porque lembrem lá da fórmula, densidade é igual a massa sobre o volume. Se a gente alterar o volume, a densidade vai ser alterada também. Exemplos, então. Sabendo que 100 centímetros cúbicos de alumínio tem massa de 270 gramas, calcule a sua densidade. Vamos pegar lá a fórmula da densidade e vamos substituir os termos. Então, densidade é igual a massa, que no problema é 270 gramas, dividido pelo volume, que o problema apresenta aqui 100 centímetros cúbicos. 270 dividido por 100, 2,7 gramas por centímetros cúbicos.
Essa é a densidade do alumínio. Outro exemplo. Sabendo que 100 centímetros cúbicos de chumbo tem massa de 1.130 gramas, calcule a sua densidade. Mesma coisa, vamos aplicar a fórmula. Então, a densidade é igual à massa, que o problema nos traz 1.130 gramas, dividido pelo volume, que o problema nos traz 100 centímetros cúbicos. Então, a massa do chumbo é igual a 11,3 gramas por centímetro cúbico. O que a gente conclui aqui? Que o chumbo, que 100 centímetros cúbicos de chumbo tem mais massa que 100 centímetros cúbicos de alumínio. Então, o chumbo, ele é mais denso que o alumínio. Aqui, o que faz com que todos esses líquidos se mantenham aqui separados? E aqui também, né, da água do óleo. O que faz isso é a diferença de densidade. Os líquidos mais densos vão ficando abaixo e os líquidos mais leves, menos densos, né, vão ficando acima. Aqui também outro exemplo. Esses materiais colocados na água, né, porque alguns flutuam, boiam e outros afundam, né. O que é mais denso que a água vai afundar e o que for menos denso que a água vai flutuar. Seguindo, então, vamos falar um pouquinho das substâncias puras e das misturas. Então, a matéria, ela pode ser composta por uma substância pura ou por uma mistura. A substância pura, ela tem propriedades bem definidas e que lhe são características. Já a mistura é a união das características de duas ou de mais substâncias que foram ali misturadas, que são os componentes dessa mistura. Vamos ver aqui. Então, substância pura, porção de matéria com propriedades bem definidas. Que propriedades são essas? Vamos ver, aqui embaixo a gente tem algumas. A água, o enxofre, o ferro e o cloreto de sódio. Então, quais são essas propriedades bem definidas? Aquelas propriedades específicas da matéria que a gente estudou. Ó, a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição e a densidade. Como as substâncias são formadas? Então, pessoal, tudo começa lá no átomo, que é a unidade fundamental da matéria, tá? E nos elementos químicos, que são conjuntos de átomos iguais. Então, esses átomos, esses elementos, vão formar as moléculas, né? As moléculas são uma combinação de elementos. Então, aqui tem a molécula da água, que é uma combinação entre a molécula de oxigênio e duas moléculas de hidrogênio. Essas moléculas, conjunto de moléculas iguais, vão formar uma substância. Aqui, no caso, a água, ó, várias moléculas formando a água. Então, a gente tem essa sequência: o átomo, o elemento, a molécula e a substância. As substâncias, elas podem ser simples ou elas podem ser compostas. Simples é quando elas são formadas por apenas um elemento químico, um tipo de elemento químico. Por exemplo, aqui, o hidrogênio, que ele é formado por dois átomos de hidrogênio. O gás nitrogênio, que é formado por dois átomos de nitrogênio. O gás oxigênio, que é formado por dois átomos de oxigênio. O gás ozônio é formado por três átomos de ozônio. A substância composta, ela já é formada por mais de um tipo de elemento químico. Então, a gente tem o ácido cianítrico, que ele é formado por um hidrogênio, por um carbono, por um nitrogênio. A molécula da água, que ela é formada por dois hidrogênios e por um oxigênio. A molécula de gás carbônico, que é formado por dois oxigênios e por um carbono. E a molécula de metano, que é formado por um carbono e por 4 hidrogênios. Seguir. Já a mistura, ela é resultado da mistura de duas ou mais substâncias puras, que são os componentes da mistura. Então, exemplo, o ar que misturamos, o que respiramos, que é uma mistura de gases, né? O ouro 18 quilates, que é formado por três componentes, então o ouro, a prata e o cobre. E o combustível etanol, que é formado por uma mistura de etanol e de água. Agora vamos falar um pouquinho das reações químicas.
depois de ver tudo isso. Então, as reações químicas, a reação química é um processo em que novas substâncias são formadas a partir de outras. Então, vamos ver um exemplo que é a combustão do etanol. Então, o etanol vai reagir aqui com o gás oxigênio e vai formar gás carbônico e água. Essa é uma reação química. A primeira parte aqui da equação apresenta os reagentes, as substâncias que vão reagir. E a segunda parte da equação apresentam os produtos dessa reação. Essas reações, elas seguem algumas leis. Então, a primeira que a gente vai ver é a lei da conservação da massa, a lei de Lavoisier, que ele é o pai da química moderna. Vamos lá. O que diz essa lei? Que em um ambiente fechado, a massa dos produtos de uma reação é igual à massa dos reagentes. Né? Da famosa frase, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, vamos ver aqui. Se a gente vai pegar e separar a molécula da água, e a água aqui tem 18 gramas, a gente vai separar ela, a molécula da água é H2O, lembre? Como produto, a gente vai ter o hidrogênio e o oxigênio, então, e a soma da massa aqui dos produtos, 2 mais 16, vai ser igual à soma vai ser igual à massa do reagente, ou dos reagentes. Vamos lá, ó, 18 gramas da água vai ser igual à massa aqui dos produtos. Vamos ver outros exemplos aqui. A gente tem o carbono mais oxigênio formando o gás carbônico. Então, olhem aqui, a massa dos reagentes, 12,32. A soma delas vai dar igualzinha à massa do produto, que é 44. A gente não está perdendo matéria nessa reação. Aqui também, o hidrogênio mais oxigênio vai resultar em água. Olha aqui, a massa, então, dos reagentes, a soma delas vai ser igualzinha à massa dos produtos. Então, a gente não perde matéria nas reações que são realizadas em ambientes fechados. Essa é a lei da conservação da massa. Outra lei que a gente vai ver hoje é a lei das proporções constantes, a lei de Proust. Então, a composição química das substâncias compostas sempre é constante, não importando qual sua origem. São formadas pelos mesmos elementos químicos numa mesma proporção de massa. Também é conhecida como lei das proporções fixas. Vamos entender isso então. Aqui a gente tem a decomposição da água. Então, a gente tem vários exemplos aqui de quantidade, né, de massa. Então, 9 gramas de água, se a gente for decompor, a gente vai ter como resultado 1 grama de hidrogênio mais 1 grama de oxigênio. Lembrem da última lei da conservação de massa. 9 aqui no reagente, 1 mais 8, 9 no produto. Então, a gente pode reparar que a composição da água em massa é sempre 1 parte de hidrogênio para 8 partes de oxigênio. Se a gente pegar e dobrar a quantidade aqui do nosso reagente de 9 para 18, a gente vai dobrar também a quantidade do produto, proporcionalmente. Então, 9 vezes 2, 18, aqui também, ó. 1 vezes 2, 2, 8 vezes 2, 16. Se a gente triplicar a quantidade do reagente, a gente vai triplicar também a do produto, sempre na mesma proporção. Aqui tem um meme que eu peguei do Instagram, que simplifica bastante essa lei, né? Escreve aí, se dobrar o produto, basta dobrar o reagente, que a gente estava falando agora, ou se dobrar o reagente, basta dobrar o produto. E a lei, conforme Proust expôs, então, para a gente. Espero que eu tenha sido clara. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no e-mail, aqui nos comentários. Agradeço a atenção de vocês e encontro vocês na próxima aula, que a gente vai falar um pouquinho das teorias atômicas. Tá certo? Até mais e mais uma vez, obrigada.